Roberta Ariela foi morta. Antes, muito espancada, estuprada e depois assassinada. A vítima ferida invadiu o estabelecimento comercial. Seria uma padaria. A partir de agora, o Elmo já está na fase final. Olá, eu sou Vitor Valim, começa agora o programa Cidade 190, mostrando a vida real, doa a quem doer, sempre pedindo a proteção de Deus e licença para entrar na sua casa. E olha, o primeiro dia de isolamento social mais rígido aqui da capital cearense, barreiras foram montadas para controlar o fluxo de carros na entrada e na saída aqui de Fortaleza, nas principais avenidas. Do seu dever hoje, que é ficar em casa. Quanto à fiscalização de trânsito comum, condutor que passa por aqui, também existe esse olhar. A gente sabe que a prioridade é o uso da máscara, todas essas informações já repassadas. Mas a questão também dessa fiscalização de trânsito. A fiscalização de trânsito ela não para. Até porque a gente tem que ter a consciência de que... E olha, no Conjunto Ceará, homem é preso em flagrante após assaltar motoqueiro. A arma era de brinquedo, mas vai saber na hora, né? Entendeu? Já apontou a arma e aí obrigou o motociclista a parar, certo? Só que a população começou a gritar: ladrão! Socorro, ladrão! Ladrão! Falar em ladrão, uma dupla assalta uma farmácia no Bom Jardim. Um dos suspeitos é morto na ação. Vamos ver aqui, produção. Assaltado uma farmácia que fica a 3 quarteirões de onde nós estamos, na rua Oscar Aripe. Eles teriam chegado a pé ao estabelecimento comercial. Renderam várias pessoas que estavam na farmácia, estariam armados de pistola e teriam colocado o dinheiro, o apurado do dia, em uma mochila. Daqui a pouco você vai ver lockdown. Pessoas favoráveis, pessoas contras, mas uma coisa unânime é: para salvar vidas está sendo importante neste período do coronavírus. Mas tem muita gente também perguntando, será que isso vai permanecer também lockdown depois para a bandidagem? Nós voltamos em um minutinho só. Voltamos aqui com o programa Cidade 190, conto com a tua companhia até as 2 horas da tarde, eu, Evaldo e Luciana, logo em seguida, Balanço Geral com Easy Cidade. E agora você vai ver uma blitz de contenção foi realizada na Avenida Raul Barbosa, no bairro Aerolândia. Próximo aqui, inclusive, é a TV Cidade. Quem passa pelo local é parado e fiscalizado. O uso de máscara é obrigatório. E aí, cada motorista, uma documentação, alega a sua extrema necessidade por estar transitando nas ruas. Vamos ver aí. Primeiro dia de decreto com medidas mais rígidas e aqui na Avenida Raul Barbosa, uma blitz de contenção. Aqui, o intuito realmente dos agentes é fiscalizar o uso da máscara. Nesse primeiro momento, eles estão fazendo um trabalho de orientação, para os condutores que trafegam por esse trecho. O congestionamento é inevitável, já que o intuito realmente é parar, é fiscalizar quantas pessoas estão em um carro. Quem não estiver fazendo uso de máscara tem que parar, ficar aqui até receber a máscara e assim dar continuidade ao percurso. Esse trabalho que já está sendo realizado, nós vamos conversar agora com o André Luiz, que é assessor técnico da AMC, que repassa mais detalhes acerca de todo esse trabalho que está sendo realizado no primeiro dia de decreto, aí com as medidas mais rígidas, orientando a população para evitar a aglomeração, para evitar realmente de estar na rua, causando aí a proliferação deste vírus. Então, o grande objetivo é que a gente realmente crie algum nível de congestionamento para que a gente possa conversar com as pessoas. A gente vai fazer uma entrevista, perguntar para onde essa pessoa está se deslocando, se é uma atividade essencial e nesse primeiro momento fazer toda uma orientação para que ele entenda a gravidade, a seriedade desse momento que a gente está vivendo e que ele possa contribuir com a municipalidade, com o governo do estado para ficar em casa. Durante essas ações, elas vão ocorrer em toda a cidade, em
manhã, tarde e noite, em vários locais da cidade. Então as pessoas vão ser abordadas, elas vão ser perguntadas sobre o seu itinerário, elas vão ser orientadas, principalmente a questão do uso da máscara. E esse veículo vai até ser retido para que ele coloque o equipamento, a máscara, que é um elemento essencial. Se a pessoa que for abordada passar por aqui não tiver uma máscara, a gente vai parar essa pessoa, vai pedir para ele usar a máscara. Nós temos também a máscara, a gente também até fornece essa máscara se ele não tiver, mas ele não deve sair daqui sem a máscara, que é um elemento que hoje é um vestuário obrigatório, digamos assim. Então o grande objetivo dessas missões é fazer a população entender da seriedade desse momento. Então, nesse momento aqui, a gente estava num local que tinha um fluxo muito pesado. Então, a gente tem momentos que a gente libera um pouco o tráfego, até porque nesse congestionamento nós temos pessoas que vão trabalhar na atividade de saúde. Então, há todo um cuidado para que isso também não ocorra, que essas pessoas tenham acesso. Em alguns momentos a gente para dar prioridade. Então, é uma ação que ela começa hoje e que ela vai sendo intensificada durante todo esse período para que a gente possa aí ter a população bem consciente e bem inteirada do que é do seu dever hoje, que é ficar em casa. Quanto à fiscalização de trânsito comum, o condutor que passa por aqui, também existe esse olhar? A gente sabe que a prioridade é o uso da máscara, todas essas informações já repassadas, mas a questão também dessa fiscalização de trânsito? A fiscalização de trânsito ela não para. Até porque a gente tem que ter a consciência de que cada acidente a menos é um leito a mais no combate dessa disseminação dessa doença. Então, as situações que têm risco potencial de acidentes, elas vão ser coibidas. Todas essas ações, nós temos etilômetros e as pessoas podem ser submetidas ao etilômetro. Existe todo um protocolo aí de higienização desses equipamentos. E outras situações que podem gerar um potencial risco, elas vão ser combatidas também. A cidade ela vai estar com um fluxo menor, cada vez menor, e a gente precisa que a população obedeça às normas gerais para evitar esses acidentes e também colaborar com todo esse trabalho de contenção à disseminação dessa doença. Essa blitz de contenção, além desse ponto aqui da cidade, na Avenida Raul Barbosa, no bairro Aerolândia, irá acontecer em outros pontos também, ou seja, em outros bairros aqui da capital. Iva Soares para o Cidade 190. E olha, você está vendo aí essa ação por parte do órgão de trânsito aqui de Fortaleza, a MC, mas existe uma série de barreiras da polícia trabalhando. Aí eu fico aqui cá com meus botões. Estava até conversando com a Luciana, com o Evaldo, com o Henrique. Já morreram 1.600, mais de 1.600 pessoas este ano. O ano passado também outras milhares. E não teve sequer uma vez a união contra um lockdown, a bandidagem aqui no nosso estado, que não para de agir, invadir comunidades, né, tirar pessoas das suas residências. Mas eu espero que o legado que fique, como o legado que prometeram da Copa não ficou nada, foi uma roubalheira em vários estados do dinheiro público, eu espero que o legado que fique desta pandemia aqui no estado do Ceará seja a união pela vida e que possa usar esse mesmo lockdown contra a bandidagem que já matou 1.600 pessoas este ano no nosso estado. Uma boa dica para o senhor, excelentíssimo governador. E agora vamos direto para o terminal do Siqueira, onde nossa repórter Iva Soares traz mais detalhes sobre essa boa iniciativa aí deste equipamento. Traz aí para os nossos telespectadores. Boa tarde. Oi, Vitor. Boa tarde a todos. Aqui no terminal do Siqueira, eles colocaram este túnel, né, de higienização. Então, quem passa por aqui acaba logo que fazendo, olha, essa higienização, esse cuidado nessa desinfecção, porque sai uma águazinha, um material, segundo aqui a informação, seria, né, uma água com cloro, todo realmente dentro do procedimento, né, já exigido para a desinfecção dos usuários do transporte coletivo que precisam vir aqui no terminal do Siqueira. Então, eles tomaram esse cuidado, foi feito esse túnel e as pessoas passam, olha, nesse momento, veja só, as pessoas passam por aqui, já faz a desinfecção, passa na catraca e continua dentro do terminal, mas já tomando todos esses cuidados. Essa senhora vai nesse momento
O que vocês acharam aí dessa medida do túnel, gente? Estão gostando aqui da já passar? Tá ótimo, lá bem lavadinho. Olha, uma disse que não gostou, a outra disse que está ótimo. Veja só, porque algumas pessoas tomam até um susto, viu, Vitor? Quando chegam aqui, que passam... Ivo, mas eu tô já achando uma sentindo iniciativa banho, já boa, sentindo aqui. que pode ser seguido em outros locais e até para gradativamente retomarmos a economia. Imagine uma grande obra, alguma coisa desse mote aí, ter uma entrada dessa dentro de uma fábrica, de uma obra. Eu acho que é uma boa iniciativa. Estou vendo que é parceria com a empresa que faz a coleta de lixo aqui na cidade de Fortaleza, essa desinfecção aí dos cidadãos ao adentrarem o terminal do Siqueira. E aí, Iva, eu estava olhando isso daí, aproveitar essa oportunidade que nós estamos ao vivo, hoje é sexta-feira, tá quase todo mundo em casa, né, nesse lockdown. Aí eu estava vendo o seguinte, uma reclamação antiga, mas que serve para agora, que seriam as catracas. O Henrique, inclusive, chama a minha atenção aqui. Como é que está a largura dessas catracas aí, que muita gente reclamava que era muito estreita. E aí aproveitar este momento para olhar se modificaram ou não. Você que é magra e esbelta não vai ter tanto problema, mas eu, assim, e outros companheiros estamos meio assim, com excesso de fofura, podemos ter dificuldades para adentrar o terminal. Dá uma olhadinha aí, Iva. Vamos aqui, Vitor. Olha, o espaço realmente é bem estreitinho. Eu estou, olha, bem de frente e já vê que fica um pouquinho complicado, né? Mas tem que passar com aquele cuidadozinho, que aí dá certo, mas realmente existe essa reclamação de muitos usuários que precisam passar por essa catraca e reclamam aí da situação, né, de ser bem estreita. É complicado, essa reclamação acaba infelizmente existindo, mas tá aí, ó, a movimentação a todo instante vai acontecendo, viu, Vitor? Tá certo, minha amiga Iva, a população que está em casa quer ter noção como é que tá aí as divisas de Fortaleza com outros municípios. Estão pedindo para essa brilhante repórter ir a algum canto, algum ponto que seja divisa com a capital, com outra cidade aqui da metropolitana, para ver como é que está funcionando essa barreira, para conversar com autoridades policiais, a documentação necessária que o cidadão tem que levar para apresentar nessas barreiras. Então, estão pedindo a sua presença. Pronto, Vitor, nós estamos aqui no terminal do Siqueira e daqui é bem próximo ao limite entre Maracanaú e Fortaleza, e é para lá que a gente segue para saber como é que está nessa contenção entre esses dois municípios. Vamos para lá então, daqui a pouquinho a gente lhe chama. Tá joia, Iva, prioridade é sua, tá no caminho, chama aí que a gente lhe coloca ao vivaço aqui aos nossos telespectadores para mostrar como é que está esse lockdown que está havendo aqui em Fortaleza, em outras cidades também. Tem um lockdown mais rígido que aqui está acontecendo na cidade de Sobral. Prefeito Ivo Gomes, meu irmão, lá travou, viu, Batista, as barreiras, dizendo, ó, aqui não entra ninguém de Fortaleza. Tá mais drástico ainda o lockdown na cidade de Sobral e outros prefeitos tomaram outras medidas. No decorrer do programa, vamos trazer mais informações como outras cidades estão adotando medidas mais rígidas depois desse decreto do governador Camilo Santana. E olha, na noite de ontem, a Guarda Municipal aqui de Fortaleza realizou uma blitz na Avenida Leste-Oeste, no limite entre os municípios de Fortaleza e Caucaia. A intenção era orientar os condutores quanto à necessidade de sair de casa usando máscara e a documentação. Vamos ver. Essa é uma imagem que vai se tornando cada vez mais comum em Fortaleza. Nós estamos no limite entre os municípios de Fortaleza e Caucaia e a Guarda Municipal de Fortaleza já iniciou as blitz aqui no limite entre os dois municípios, que por enquanto está acontecendo apenas de forma educativa, para avisar aos motoristas que a partir de amanhã só passa aqui, tanto no fluxo quanto no contrafluxo, as pessoas que puderem provar para a Guarda Municipal de Fortaleza que tem razão de estar na rua, né, por exercer um serviço essencial e que não pode deixar de ser feito. As medidas cada vez mais rígidas no combate ao coronavírus obrigou o governo do estado e a prefeitura de Fortaleza a adotar
esse tipo de medida para tentar quebrar a corrente da Covid-19 cada vez mais crescente, principalmente aqui na capital. E diante desse decreto, se torna obrigatório a quem vai transitar pela rua portar um comprovante ou uma declaração ou um crachá da própria empresa para garantir que está indo, se deslocando para um serviço essencial. Como aqui nós estamos falando de limite entre os municípios, não é levada em consideração a questão da ida ao supermercado. Isso vai acontecer em blitz dentro da capital. Mas aqui nesse caso vai ser proibida a passagem de pessoas aqui nessa região que não estejam exercendo uma atividade considerada essencial a partir de agora. Isso dura até o dia 20 deste mês e durante esse período, esses profissionais da Guarda Municipal de Fortaleza estarão atuando em pontos estratégicos de Fortaleza a ser definido aí pela coordenação a fim de evitar o fluxo de pessoas. Para falar mais sobre esse assunto, a gente encontrou aqui a inspetora Cristiane da Guarda Municipal de Fortaleza. Por enquanto, no início da noite é apenas educativo, né, esse trabalho? Exatamente, o decreto tem validade a partir de meia-noite. Então, nesse primeiro momento, a gente vai conversar com a população, orientar, né, explicar a necessidade, né, dessa medida para evitar que a velocidade da contaminação aumente. A partir de amanhã ou a partir da meia-noite, a história muda e vai ser exigido algo mais para que as pessoas possam transitar nessa região. Vai ser exigido documentos que comprovem a necessidade, né, do que está escrito no decreto, que está permitido no decreto, para que a pessoa possa circular na cidade de Fortaleza. E pensando aí na pior das hipóteses, da pessoa não conseguir justificar a razão de estar na rua, de que forma infelizmente vão ser orientados a retornar para suas casas. Vai ser orientado a retornar? A retornar. Não passa por aqui? Não pode passar. Se for de Fortaleza, volta para Fortaleza? Isso. Exatamente porque a gente tem essa preocupação, né, de evitar que essa contaminação aumente os casos, infelizmente aumente os óbitos também em Fortaleza. E apesar do período já de quarentena, a movimentação aqui na região é de fluxo intenso de veículos nos dois sentidos, tanto entre Fortaleza e Caucaia, como no sentido oposto. Aqui, por exemplo, nesse horário a gente está registrando essa grande movimentação de veículos, o que reforça a necessidade dos poderes executivos estadual e municipal desse lockdown aqui em Fortaleza a partir desta sexta-feira, como medida extrema, mas como forma de combater aí a Covid, que está se alastrando e muito no estado do Ceará, quase que 98% dos leitos de UTI já ocupados, e isso é a principal preocupação dos governantes. Ricardo Lima para o Cidade 190. E olha, a Prefeitura de Massapê ampliou as medidas protetivas do decreto, né, na cidade. A população deve se recolher às 8 horas da noite. Imagina, lá em Massapê a questão está mais rígida ainda que aqui em Fortaleza e que a cidade de Sobral, que daqui a pouco eu vou trazer mais notícias. Tem algumas imagens, produção? Se tiver, coloca aqui, se não, vamos para a próxima. Então vamos para a próxima aqui. Falar em medidas de isolamento, o governador Camilo Santana, em comum acordo com o prefeito Roberto Cláudio, na visão administrativa de ambos, acharam que Fortaleza, a população estava descumprindo o isolamento social e resolveram aplicar esse nome em inglês, que é lockdown, que são medidas mais rígidas. Vamos ver. Das últimas 2 semanas, houve uma diminuição do isolamento social. Na Regional 5, o isolamento foi apenas de 32%. Isso, obrigado, Dainha, obrigado, a galera tá atenta. Isso é só uma chamadinha, então daqui a pouco vamos colocar aí a fala completa do senhor governador Camilo Santana. A gente vai falar agora dos respiradores e equipamentos necessários para funcionamento dos leitos de UTI. Coloca aqui, abre a tela, bota o governador agora de vez. Dia 10
vai embarcar da China mais um avião com equipamentos para o Ceará. Virão respiradores agora, vai vir a primeira remessa de respiradores, serão 200 respiradores vindo da China para ajudar a ampliar as UTIs aqui no estado, e serão mais toneladas de equipamento de proteção individual para que a gente possa garantir que o nosso profissional de saúde, já distribuímos para todos os municípios cearenses, receberam máscaras, luvas, aventais, todos os profissionais de saúde, todos os municípios do estado do Ceará. Olha, o governador Camilo Santana também disse que comprou, novos testes para identificar o vírus. Vamos ver aqui. Dizer que o Ceará está entre os 3 estados do Brasil que mais testa. Portanto, por isso que esses nossos números, nós estamos já chegando a 14 mil casos confirmados aqui, porque nós estamos testando muito aqui, utilizando muito teste aqui no estado do Ceará. E estou agora fazendo a contratação de mais testes, porque quanto mais a gente testa, mais temos condições de planejar as ações aqui para o nosso estado de enfrentamento a essa pandemia. Portanto, estamos entre os 3 estados que mais faz testes no país, primeiro do Nordeste, e vamos continuar fazendo todos os esforços necessários. E a galera pegou a live do governador e transformou em 3, 4 falas. Vamos colocar de novo aqui. São 4 falas seguidas aí do governador. Se puder, coloca tudo junto. O que ele veio a falar aí sobre as medidas que ele está adotando agora aqui para Fortaleza nesse lockdown. Solta aqui. A única forma que a gente tem, e isso é o mundo inteiro, para prevenir e garantir que as pessoas possam ter um atendimento à saúde, é através do distanciamento social. Então decidimos fazer aqui em Fortaleza um isolamento social mais rígido, que uns chamam de lockdown, não interessa o nome. Importante que são as ações que possam garantir que a gente possa diminuir o fluxo de pessoas na cidade e diminuir a transmissão do vírus. O vírus já está em todos os bairros, em todas as regionais da capital. Então, esse é o objetivo. Nós preparamos um plano operacional, vão ser muitas blitz aqui dentro de Fortaleza, blitz de móveis aqui dentro da cidade de Fortaleza. Nós vamos ter 6 barreiras nas saídas e entradas de Fortaleza para fiscalizar. Todas essas medidas não têm objetivo nenhum de punir ninguém. Nós queremos que as pessoas se conscientizem. Vamos prevalecer, fazer valer esse decreto. O governador também falou o que é preciso fazer em Fortaleza. Coloca aí. Fortaleza continua sendo o epicentro da doença, ou seja, a grande maioria dos casos e óbitos estão concentrados aqui na capital cearense. E observou-se que ao longo das últimas 2 semanas houve uma diminuição do isolamento social. Você tem uma ideia? Nós temos estudos aqui que mostram os gráficos por regional. Se vocês terem ideia, na regional 5, o isolamento foi apenas de 32%, para quem não conhece a regional 5, é ali a região do Mundubim, do Zé Valta, que chegou a ter 32% apenas de isolamento social. Quando na realidade nós iniciamos o isolamento aqui com quase 70% de isolamento social, que é o distanciamento social aqui em Fortaleza e no estado do Ceará. Vendo aqui a fala do governador, nesse momento não é momentos de crítica, nem de outros questionamentos, mas era tão bom que o legado que ficasse desse período do coronavírus fosse o legado do isolamento da população contra a bandidagem. Se o cidadão pudesse ficar distante também, tem o isolamento social dos bandidos. Gostaria que todo esse aparato que o Estado está mostrando que tem em defesa da população para salvar vidas, fosse usada também para salvar vidas que já foram perdidas este ano, 1.600 pessoas assassinadas. Que se falam tanto do número do coronavírus, mas eu que trabalho nessa temática há anos aqui no programa e venho alertando também que cada pessoa vítima da violência tem uma família, que foi interrompida a vida de uma pessoa. E o prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, falou sobre a importância das medidas adotadas por ele na sua gestão. Tem muitas famílias que já perderam seus entes queridos, outras que estão passando por dores, porque estão vendo seus entes queridos internados.
e tantos outros que estão vendo seus entes queridos ainda em um longo processo de recuperação. E não há saída mais simples, mais barata, de melhor custo-benefício e mais transformadora do que a gente cuidar da própria saúde e da saúde do outro, a gente se isolar. Eu sei que é difícil mudar comportamento, mudar rotina, se adaptar, principalmente quando está saudável, porque não há nada mais efetivo nessa epidemia do Covid do que cada um de nós ser um agente de promoção da vida e da saúde. A maior importância é a consciência de cada um de nós. É cada um de nós, mais do que estarmos com medo de sermos fiscalizados, porque estamos fazendo algo que não está de acordo com o decreto, ou se não sabemos que está de acordo com o decreto, mais importante do que isso é a gente ter consciência de tudo que a gente está fazendo ou deixando de fazer. Usar máscara toda vez que sair de casa, só sair para um fim, um objetivo essencial, evitar circulação livre nas ruas e espaços públicos, por alguns dias deixar de fazer atividades de lazer, de esporte nas ruas. Eu digo isso para todas as idades, crianças, jovens, adultos, pessoas mais idosas. É importante que a gente sinta nesse momento que nós somos uma só comunidade. O prefeito Roberto Cláudio afirmou ainda que os serviços de saúde da capital estão no limite da exaustão. Vamos ver aí. A gente presenciou ao longo dos últimos dias, principalmente da última semana, uma ascensão do número de óbitos, uma ascensão diária do número de óbitos. Além disso, também passamos a presenciar a saturação de alguns serviços de saúde, que estão trabalhando nesse momento já no limite da sua capacidade. Serviços de saúde público e serviços de saúde também privados. Uma demonstração de que não basta apenas fazer o que a gente está fazendo, que é um investimento grandioso na construção praticamente de um sistema de saúde paralelo para atender apenas Covid-19. Entretanto, esse grande esforço feito para garantir mais leitos de UTI, mais leitos de internação, nesse momento está chegando, em alguns casos, em alguns serviços, no limite da sua exaustão. A gente não vai enfrentar o Covid-19 apenas abrindo todo dia, como estamos fazendo, novos leitos e novos serviços. É preciso trabalhar nas duas pontas. De um lado, criando e melhor estruturando uma rede nova, ampliada, com novos profissionais, com novos equipamentos para o Covid-19. Mas, por outro lado, ser capaz também de prevenir que a doença aconteça em primeiro lugar. Se a gente conseguir, que a gente controlar essa disseminação, com isso a gente vai gerar menos casos graves que vão demandar internação e menos casos mais graves ainda que vão precisar de UTI. Prefeito, por isso a escolha sempre deve ser prioritária na saúde de qualquer município. Aqui em Fortaleza não poderia e, se Deus quiser, não vai ser diferente, né? Com o aumento exponencial desses casos do coronavírus aqui no estado do Ceará, a partir da segunda quinzena de abril, um estudo da Prefeitura de Fortaleza e do Governo do Estado levando o risco de colapso no sistema. A reunião foi feita por videoconferência com vários representantes de instituições ligadas à vigilância epidemiológica. Os mapas mostram várias características da contaminação pelo novo coronavírus. De acordo com os dados, dos 7.892 casos confirmados até o dia 6 de maio, 6.289 foram georreferenciados. O comparativo dos casos mostra que eles se concentravam em bairros como Meireles, mas com o tempo já existem focos e pontos vermelhos de atenção que se espalham e se tornam mais intensos nos bairros da Regional 6. São extremamente importantes para nós, porque são grandes aglomerados, sobretudo quando você imagina a Regional 6, Grande Messejana, Grande Jamburuçu, que estavam até então poupadas, tinham poucos casos, e sobretudo quando você imagina a descida que a epidemia está fazendo ali, margeando um pouco Calcaia, Maracanaú. O gráfico de mortes indica que a média de óbitos pela Covid-19 é de 16 por dia. Na 19ª semana da pandemia, em Fortaleza, chegamos a uma média de quase 30 mortes por dia. A partir do dia 1º de maio, houve um aumento no número de mortes que aconteceram em casa. E são óbitos que ocorrem em Fortaleza, uma parte em domicílio, uma parte quando o paciente está ainda em trânsito para a unidade de saúde, né, e que tem sido notificado pelo serviço de verificação de óbito a partir da exame ou de necrópsia ou de coleta de suave, dependendo
dependendo do procedimento adotado, mas quando houve realmente a notificação pelo STO. Então, nós temos 80 mortes. As estatísticas também mostram que 89,5% das mortes ocorrem nas áreas da cidade com IDH baixo ou muito baixo. O professor da Universidade Federal do Ceará explicou que o estudo usou o modelo de dinâmica populacional. Como existem muitos casos assintomáticos, o parâmetro passou a ser o de vítimas que morrem com a doença. O isolamento nas condições, até o último decreto do governo do Estado, ainda estava, de fato, achatando a curva. Mas o problema é que ele está achatando a curva, mas como o comportamento dela é exponencial, o nosso modelo prevê uma projeção de aproximadamente 5 mil casos ou mais até o dia 31 de maio, até o final desse mês. Fortaleza, até o dia 31 de maio, tem aproximadamente 4 mil casos de óbitos ou de casos fatais, letais, na nossa cidade. Um levantamento recente aponta que a ocupação dos leitos de UTI no interior do estado gira em torno de 83,5%. Aqui na capital, esse número sobe para 97,1%. A inauguração de 10 leitos de UTI no novo Instituto José Frota significa um reforço positivo no tratamento da alta complexidade. Eu acho que agora é a hora, primeiro, de unir esforços. Os hospitais públicos estão se reestruturando, mudando seu perfil assistencial. Nós estamos vendo aqui hospitais como o HGF, com mais de 100 leitos de UTI, só para coronavírus. Hospitais como o IJF, que estavam vocacionados para o trauma, tudo isso para dar atenção. E aí nós temos agora ter um ótimo isolamento, porque senão não vai dar para suportar. A sociedade precisa entender isso, porque isso é uma realidade do mundo, não foi só do Brasil. É uma realidade de mundo, se Deus quiser iremos passar por essa, como já passamos por tantas outras coisas, e a população vai saber muito bem agora o que cobrar dos seus gestores. Menos festa de carnaval, menos obra faraônica e cuidar primeiramente da saúde, é o que diz a OMS. Vejo tantos secretários de saúde, seja dos municípios ou do governo do estado, falarem recomendações da OMS, mas esses mesmos prefeitos deixaram de escutar a OMS até dezembro do ano passado, quando ela dizia que a cada 10 mil habitantes tinha que ter um leito de UTI. E nunca fizeram isso. E agora, para justificar o injustificável ou a falta de ação, pegam recomendações da OMS que não fizeram o seu dever de casa. O secretário de Saúde do estado do Ceará ainda continuou relatando sobre medidas que têm que ser tomadas. Então, daqui a pouco voltamos com a matéria, vamos para a próxima. E olha, quer entrar em contato com o programa Cidade 90, a todo momento pessoas indignadas, né? Todo mundo entende a importância do isolamento social, mas com algumas medidas mais drásticas que estão sendo tomadas pelo governo do estado. Vamos seguir, tem o WhatsApp, envia o teu vídeo, sugestão de matéria. Um dia antes da aplicação das medidas previstas do isolamento social mais rígido, ruas e avenidas daqui da capital registravam, me dá as imagens aí, produção, movimentação maior. E muitas pessoas já saíram aqui da capital e se deslocavam para outras cidades para ficarem com as suas famílias ou para outras atividades antes que o lockdown fosse aplicado. No último dia, antes das medidas mais rígidas do isolamento social entrarem em vigor, algumas ruas e avenidas da capital estavam bem movimentadas. No viaduto da Aguanambi, com a Avenida 13 de Maio, o fluxo de veículos era intenso. Blitzes para fazer o controle de veículos particulares em circulação já estavam sendo montadas em alguns pontos da via. Na Avenida Washington Soares, o fluxo também era intenso nos dois sentidos. Pelas ruas, muitas pessoas com máscaras e outras ainda sem elas. Nos supermercados, a movimentação foi grande. Era difícil encontrar um que não tivesse fila. A partir desta sexta-feira, muita coisa vai mudar nos supermercados. A entrada só será permitida com o uso de máscaras. Não dá para vir fazer as compras acompanhado, só uma pessoa por família. A higienização das mãos com álcool em gel continua sendo obrigatória. E a distância mínima de 2 metros entre um cliente e outro
também precisa ser respeitada. Contamos com a compreensão de todos, a gente acredita, assim como todos os cearenses, e somos otimistas a isso, de que as medidas são necessárias, mas que depende de cada um de nós. Ou seja, a gente mantendo essa distância de 2 metros, a gente está se protegendo e protegendo o nosso vizinho. Mesmo antes da medida entrar em vigor, já tinha gente obedecendo todas as novas regras e torcendo para que o máximo de pessoas também colabore com o combate ao coronavírus. Eu estou achando que isso aí é muito importante usar, né? Tem que cumprir as regras para a gente obedecer para poder essa doença, para poder ver se ela vai embora, para diminuir, né? Se todo mundo obedecer, todo mundo fizer o certo que é para fazer, a doença vai diminuir, né? Ela vai embora rapidinho. Agora, se não obedecer, né? A epidemia está grande, essa doença está se espalhando cada vez mais, né? Com as novas medidas implementadas pela Prefeitura de Fortaleza, que prevê uma série de regras para a circulação de pessoas, funcionamento de serviços, como fica a situação no mercado público? Eles podem funcionar, mas segundo o decreto governamental, terão que seguir uma série de exigências. Tanto os boxes como também os clientes, como álcool em gel, máscaras, além da limitação da quantidade de pessoas no local. Repórter Evelyn Ferreira traz mais informações. No mercado dos peixes, no Mucuripe, a maior parte dos vendedores e clientes está consciente das formas de prevenção da Covid-19. Está todo mundo usando máscara, luva. A gente também está direto com álcool gel no balcão, tá, para os clientes, para a gente também, para estar fazendo a higienização. E tentando evitar que os clientes fiquem próximos, para evitar aglomeração, né? Mas ainda assim é possível registrar flagrantes de gente que vem comprar o pescado sem máscara e não tomando a devida distância entre as pessoas. Dona Lúcia já atravessou um período doente, contaminada pelo novo coronavírus. Agora, recuperada, ela valoriza ainda mais as regras de proteção. Sair de máscara, ter higienização das mãos e não ficar muito perto das pessoas. Eu só saio no necessário. Só se for realmente necessário. Peguei o coronavírus, já estou curada. E não foi muito grave, né? Que eu não precisei nem me internar, mas eu continuo com meus cuidados. No outro mercado popular, no bairro Carlito Pamplona, os vendedores dão exemplo ao usar máscara para atender os clientes. Nós estamos assim tendo os cuidados que são passados pela saúde, né? Nós temos procurado ficar numa distância favorável. E aí a gente tem usado o álcool em gel e o álcool em líquido para lavar as mãos, né? E feito o máximo de higiene pessoal para poder manter saudável o ambiente, né? A entrada e a circulação de clientes, por enquanto, não é controlada. Com funcionamento até meio-dia, o horário de menor movimento é no final da manhã. Com as novas regras colocadas pelo governador Camilo Santana, que vão valer até pelo menos o dia 20 de maio, a circulação em mercados populares vai ter um controle mais rígido. Os estabelecimentos com autorização para funcionamento vão ter que oferecer álcool em gel para clientes e funcionários. Além disso, todas as pessoas que trabalham nesses locais devem usar máscara. A regra também vale para clientes. Quem chegar sem máscara será proibido de entrar. Para reduzir a aglomeração, o ideal é que apenas uma pessoa por família vá às compras. Os estabelecimentos também são obrigados a oferecer atendimento prioritário a pessoas de grupo de risco. Além de todas essas medidas que a gente julga como necessárias e importantes, fez uma redução de horário. O mercado que estava até às 17 horas, logo que a pandemia teve seu início, nós fizemos uma redução até às 13 horas, para diminuir esse impacto aqui no mercado. Também fechamos as segundas-feiras, que é um dia de descanso geral e as pessoas ficam em casa e a gente dá uma certa reorganizada no mercado, além de uma desinfecção que é feita no mercado como um todo. Além de todo o controle que já começa na entrada, foram instaladas 17 pias espalhadas pelo mercado para que todos lembrem de manter as mãos limpas. Dentro do mercado, o uso obrigatório de máscara é requisito para a venda nos boxes. O mercado também passa por higienização com 6 equipes de limpeza diária para evitar a contaminação. Na entrada, a fila é grande, mas anda rápido.
As medidas vêm sendo aprovadas pelos frequentadores. Muito mais protegida, eu e meu esposo, né? Porque a gente está aqui toda quinta-feira, a gente trabalha com caranguejo, né? Camarão em casa e para mim está uma medida muito boa. Se todos os comércios fizerem isso, vai ficar melhor de você sair de casa e sair com mais segurança. Tá certo, meu amigo Evaldo Costa. E olha, parece que tem gente que ainda não entendeu que o lockdown, eu posso discordar, mas lei tem que ser cumprida. Essa que é uma verdade. Acho que algumas medidas estão muito rígidas, mas tem que ser cumpridas porque não tem como contrapor neste momento. Mas tudo isso é no intuito de salvar vidas. Se não foi feito o dever de casa no passado é uma outra questão. Mas nesse momento o intuito é para evitar a proliferação da doença. Me dá essa imagem aqui, abre a tela. Bom dia, senhor. Bom dia, senhora. Foi decretado pelo governador a proibição da permanência na praia, né? O decreto 33.574, do dia 5 de maio, proíbe a permanência e a circulação nas praias do estado do Ceará até o dia 20 de maio. Então nós queremos pedir a vocês a cooperação e voltasse para casa, né? Nesse momento... Você está acompanhando aí uma abordagem da polícia, né? Tá? Avisando aos banhistas que o decreto do governador Camilo Santana vai até o dia 20 de maio. E eu peço aí todas as forças de segurança, vamos continuar agindo dessa maneira, porque do outro lado está cidadãos, né? Para evitar em outros estados de comerciante ser algemado, de mulher que estava correndo de biquíni na praia ser algemada também. Então vamos pedir às autoridades que tenham bastante serenidade ao aplicar esta lei, esse decreto do governador Camilo Santana, e pedir à população também que faça a sua parte. Nós podemos discordar, como eu estou discordando de muita coisa do que está acontecendo nesse momento, mas nós somos obrigados a compreender e a cumprir a lei neste momento. E olha, o cruzamento da Avenida F com a Rua 602, no Conjunto Ceará, está se tornando um ponto estratégico para a ação de bandidos. Motociclistas estão assaltando cidadãos. Clécio da Silva foi preso em flagrante quando tentava roubar. Olha a cara do indivíduo aí. Um motociclista, um cidadão que está tentando trazer uma renda justa, legal para sua casa. E um elemento desse, infelizmente, coloca uma arma de brinquedo, não tem como o cidadão saber, e comete assaltos. Vamos acompanhar aí. Avenida F, Rua 602, Rua 602, Avenida F. Já anoitecia quando esse indivíduo, dá uma olhada na cara dele aí, ó. Esse aí é o Clésio da Silva. Pois não é que esse Clésio, ele tentou tomar uma moto, isso mesmo, assaltar, apontou a arma para o motociclista que reside no Genibaú. Então ele trafegando aqui pela Avenida F, aí quando entrou aqui na 602, aí tem que diminuir a velocidade. Aí sabe o que ele fez? Olha só, mostrar aqui para você. Você já conheceu aí a cara do Clésio, né? Então ele ficou aqui, ó. Pessoal que vem dali, ó, pela F, tem que reduzir a velocidade. Aí daqui ele já apontou a arma, entendeu? Já apontou a arma. E aí obrigou o motociclista a parar, certo? Só que a população começou a gritar: ladrão! Socorro, ladrão! Ladrão! Pessoal meio escondidão assim, sabe? Os carros que passavam também, outros motociclistas gritavam, e ele tomando a chave do motociclista, queria a moto na marra. E o motociclista parou porque, né, medo de ser baleado pelas costas, porque se passa pelo Clésio é isso aí, ó, dá uma olhada nele aí, dentro do xadrez da viatura. Você tá saindo da 602 para pegar ela. Teve que parar, até porque tá aqui, ó, pare, ó. Certo? E é aqui que eu te pego, ó. É aqui que eu dou uma brecada. Aí fez minha moto bem novinha, com sacrifício, né? Muito suor, né?
Aí pede por mala. Você não se assusta porque eu tô apontando o dedo só. Não, eu sei, Fica tranquilo. assustado, não precisa me entregar a moto não. Siga. Siga. Isso que acontece. Aqui, os gafanhotos ficam, ó, só na surdina aqui. E aí, quando vem os motociclistas, ou aqui pela 602 para ter acesso a F, ou F para ter acesso a 602, os indivíduos pulam em cima. Aí quem aparece? Viatura policial. Sargento Neto, Soldado Lemos e o Soldado Moreira. Soldado Lemos, Sargento Neto, aí já para a viatura policial, tá certo? Já os três apontando a arma aí pro meliante, rende o Clésio, joga o Clésio no chão, toma a arma do Clésio, algema o Clésio, coloca no xadrez da viatura. E o Clésio diz, a arma é de brincadeira, é uma arma falsa. Ah, é falsa? É falsa, é? Tá bom, seu Clésio. Agora algemado atrás das grades. Tentativa de assalto. A moto, obviamente, o cidadão foi pilotando lá no Genibaú, onde ele reside. Está com a motoca dele. 0 quilômetro, viu? Novinha. Ia perder para esse indivíduo aí, ó, pro Clésio. Ia perder pro Clésio. O Clésio não é nem um bichinho assim que pela primeira vez está tentando se dar bem, roubando o que é dos outros, não. Já responde artigo 157 e o 213. E agora? Ah, seu Clésio. Já tá com idade de tomar vergonha na cara, rapaz. E a sua arminha de brinquedo, meu filho? Olha, parece de verdade, viu? Parece de verdade. Agora você vai ficar atrás das grades. Aqui João de Albuquerque para o Cidade 190. Se não for solto em uma audiência de custódia, né, como a gente vê tantos casos aqui do elemento ser preso roubando, na terça e na quinta é solto em uma audiência de custódia. Ainda mais agora que estão alegando, né, que alguns não podem ir para o presídio, que podem correr risco. Aí eu fico me perguntando, quem corre mais risco? Ele ou a sociedade com ele solto? Olha, o homem suspeito de assalto é morto. Bom Jardim. Samuel Cavalcante, de 22 anos, foi morto na rua Oscar França. Segundo a polícia, ele e um comparsa, que seria primo dele, chegaram em uma farmácia armados de pistola. Eles teriam anunciado o assalto. Em seguida, a população caiu em campo e veja o que aconteceu. A rua Oscar França, no bairro Bom Jardim, em Fortaleza, foi bloqueada pela Polícia Militar. Aqui a gente encontra a viatura da PM, os moradores acionaram os policiais militares depois de disparos de arma de fogo. Mas o que aconteceu nesse local? Segundo a Polícia Militar, 2 indivíduos, 2 rapazes, eles teriam assaltado uma farmácia que fica a 3 quarteirões de onde nós estamos, na rua Oscar Aripe. Eles teriam chegado a pé ao estabelecimento comercial. Renderam várias pessoas que estavam na farmácia, estariam armados de pistola e teriam colocado o dinheiro, o apurado do dia, em uma mochila. No momento em que eles estavam fugindo, de acordo com informações da Polícia Militar, eles teriam tentado roubar a motocicleta do entregador. Só que sabe o que foi que aconteceu? A motocicleta simplesmente não pegou. Foi aí que eles decidiram fugir a pé, conforme informações repassadas pela Polícia Militar. Eles correram bastante. Eles correram cerca de 3 quarteirões. Quando chegaram aqui, quando a dupla chegou exatamente a esse ponto da rua Oscar França, um deles foi alcançado pela população. Um deles foi alcançado e os moradores teriam feito justiça com as próprias mãos. Um deles identificado como Samuel Cavalcante Estevão, 22 anos de idade. Ele foi baleado pelo menos 4 vezes no abdômen e morreu aqui mesmo no local. Logo após os tiros, a PM foi acionada por moradores, como eu já bem disse, isolou aqui a área, teve que fechar a rua Oscar França devido ao ocorrido. O Samuel Cavalcante Estevão, de 22 anos. Segundo familiares, ele seria dependente químico, mas não teria
passagem pela polícia. Mas a polícia informou que ele teria realizado esse assalto na companhia de um familiar, de um primo dele. Esse primo, ele conseguiu fugir. Ele conseguiu sair aí das mãos da população e conseguiu fugir a pé. Os dois seriam moradores aqui mesmo do bairro Bom Jardim, da rua 23 de junho. Mas, de acordo com a polícia, seria de uma outra área, uma área pertencente a uma outra facção criminosa. Lembrando que nós estamos no bairro Bom Jardim, um bairro que é periférico, bastante afetado pela criminalidade, pela disputa entre facções criminosas. E certamente eles saíram da área deles e vieram assaltar em uma outra área. Agora, quem atirou? É exatamente essa pergunta que a gente faz aqui na cena do crime. Teriam sido integrantes de uma facção criminosa? Quem atirou? É exatamente essa pergunta que os investigadores do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa vão fazer também ao chegarem aqui à cena do crime, a rua Oscar França, no bairro Bom Jardim, em Fortaleza. Mara Rodrigues, para o Cidade 90. E agora você vai ver Henrique Vieira Lopes, 18 anos, foi morto a tiros na rua Alagoas, no bairro Pici. Isso foi no começo do ano passado. O rapaz tinha começado a namorar com uma adolescente. Pouco tempo depois, ela engravidou e o casal passou a morar junto na casa dos pais da moça. A namorada de Henrique está no 9º mês de gestação. O bebê deve nascer no próximo final de semana e, infelizmente, não irá conhecer o seu pai. Estava aqui conversando com a família do Henrique Vieira Lopes, 18 anos. Ali estão as tias dele. Não sabe a motivação. As tias só choram. Choram desesperadas, tentando entender o porquê que o Henrique, que aniversariou no dia 13 de março, recentemente, completou 18 anos, por que ele foi morto? Por que ele foi morto? Ele residia com a avó dele, que é uma senhorinha já bem debilitada, idosa, foi criado por ela. Os pais do Henrique não residem aqui em Fortaleza. Então ele foi criado pelas tias, principalmente pela avó, uma senhora já bem idosa, que já está sabendo do que aconteceu. Ela não pode vir aqui, debilitada. O Henrique, há aproximadamente um ano, veio morar aqui no Pici. Veio morar no Pici porque conheceu uma garota, se apaixonou por ela. É uma menina ainda, adolescente, 15 anos. Mas já está grávida e prestes a ter bebê, porque já está no 9º mês de gestação. 9º mês de gestação. O bebê pode nascer a qualquer momento. Agora há pouco ela estava aqui. A gente não vai mostrar. Ela é adolescente, menor de idade e está prestes a se tornar mãe. E o bebê é o filho do Henrique Vieira Lopes. O corpo dele está ali coberto pelo véu branco do SAMU, que já foi estendido porque atesta-se a morte desse rapaz, que até recentemente ainda era adolescente, até o dia 13 de março, quando completou 18 anos. Impotentes, as tias ficam ali escoradas na parede, olhando o corpo do Henrique, sem poder fazer absolutamente nada. Aqui, João de Albuquerque, para o Cidade 90. E olha, um jovem de 21 anos foi assassinado a tiros de pistola no bairro Planalto, Ayrton Senna. Teixeira Silva estava parado na rua Antônio Barbosa quando um veículo se aproximou. Os ocupantes desembarcaram do carro e efetuaram vários disparos. Os tiros atingiram a cabeça da vítima, que teve morte imediata. A vítima estava prestes a embarcar nesta motocicleta quando 4 homens em um veículo Corsa, modelo Classic na cor branca, se aproximou e de dentro saíram os atiradores. 4 pessoas participaram deste crime. Ao perceber que se tratava de um ataque, a namorada se antecipou e correu,
ela conseguiu se abrigar dentro de uma residência aqui da rua Antônio Barbosa e de lá ouviu os disparos que mataram seu namorado. Cápsulas de pistola foram encontradas aqui no local próximo ao corpo. Os disparos foram, em sua maioria, concentrados na região da cabeça. Após o crime, os suspeitos deixaram o local em alta velocidade. Esse é o bairro Planalto Ayrton Senna. Aqui nós temos a rua Ipalmirim e essa é a Antônio Barbosa, onde o crime aconteceu. As motivações que levaram a este assassinato ainda são desconhecidas, mas há grande possibilidade do crime estar relacionado à guerra deflagrada entre as organizações criminosas. Não à toa, aqui do lado a gente já encontra os dizeres, né, que mostram que essa é mais uma área demarcada pelo crime organizado aqui na região do Planalto Ayrton Senna. Trabalho de perícia sendo realizado aqui no local. O Departamento de Homicídios também já realiza os primeiros levantamentos a fim de descobrir sobre este crime de morte, apontar inclusive os atiradores. Tudo isso aconteceu aqui em frente a esse prédio, que mais parece uma empresa. E é possível que essa empresa seja dotada de sistemas de segurança, inclusive com câmeras que possam ter flagrado a movimentação e a execução registrada aqui no local. Ali do lado a gente encontra algumas pessoas ligadas à família, algumas inclusive chorando nesse momento, diante de uma cena realmente lastimável. Corpo de um jovem com a cabeça crivada por balas. A perícia já conseguiu juntar ali algumas cápsulas e também alguns projéteis e ainda faz levantamentos aqui, colhendo detalhes que possam apontar aí a forma como o crime aconteceu, para facilitar o trabalho que vai ser realizado pelo Departamento de Homicídios. Sobre os antecedentes da vítima, a polícia não repassou nenhuma informação, mas o Clécio Teixeira da Silva tinha apenas 21 anos de idade, um jovem ainda. As características do veículo foram anotadas e a polícia passou a mapear esse carro, por onde ele passou, e já está inclusive montando diligências para tentar localizar e prender os suspeitos. Ricardo Lima para o Cidade 190. Meu amigo, é a epidemia da violência que a gente fala há muitos anos aqui no programa, da chegada e da organização dessas facções criminosas, mas infelizmente nunca teve lockdown contra bandido. Veja aí o tamanho do aparato que está sendo colocado à disposição de todos nós, Blitz da MC, Polícia Civil, Polícia Militar, Rodoviária Federal, todo mundo imbuído no sentimento de salvar vidas contra esse vírus invisível, para evitar a proliferação. E o vírus da violência visível, o que é que está sendo feito? Que tipo de medidas estão sendo adotadas para evitar que pessoas dentro do Bom Jardim tenham suas casas tomadas por bandidos? Vamos ao vivo agora com a nossa repórter Iva Soares, que neste momento na CE 065, se não me falha aqui pela visão, para contar como é que está sendo feitas as medidas tomadas desse novo decreto do governador Camilo Santana. Oi, Vitor, boa tarde mais uma vez. Nós estamos aqui na CE 065, exatamente aqui nesta CE, onde tem essa barreira de contingência, por aqui, o que a gente percebe, esse trabalho que está sendo realizado, né, pela Polícia Militar, também profissionais do Detran estão nesse trabalho. Veja só como é feito o procedimento nesta barreira entre aqui o município de Maracanaú e Fortaleza. Existem 3 perguntas básicas que são feitas aqui aos condutores: onde mora, para onde vai e o que vai fazer. Apresentar, né, o documento, no caso, o comprovante de residência, apresentar a declaração, se já tiver em mãos. Tudo isso é exigido nesse momento. Os policiais realizam esse trabalho nos 2 sentidos da via.
tanto quem vai para Fortaleza como no sentido contrário. Então, todos esses agentes estão o dia todo, né, nesse trabalho realmente de contenção para evitar que essas pessoas entrem e saiam entre os municípios para conter realmente a proliferação do vírus. Veja só, nesse momento aqui, o profissional do Detran que parou o veículo, já está sendo feito o procedimento, né, básico das perguntas que são necessárias, e esse trabalho tem acontecido, já foi iniciado desde a meia-noite, né, e irá até o término do decreto. Pelo menos neste primeiro momento, são essas informações repassadas acerca desta barreira de contingência que está sendo realizada aqui entre o município de Maracanaú e Fortaleza. Vitor, a gente volta ao estúdio. Tivemos um... Opa! Pois não, Ivo, pode continuar. Tivemos um probleminha técnico aqui, mas pode relatar aí. Se você puder conversar com alguma autoridade da segurança pública para relatar aqui o que é que tem que estar na mão mesmo, ou que tipo de função está podendo fluir com maior tranquilidade, só apresentar a identificação. Essas informações, se tiver alguém aí que puder conversar com você e trazer aqui aos nossos telespectadores. Pronto, Vitor. Aqui na barreira, né, de contingência, o profissional do Detran chegou a informar para a nossa equipe que é necessário apresentar o documento comprovante de residência, é necessário também mostrar a declaração se tiver amigo. Existem, no caso, as 3 perguntas básicas, não sei se é possível aqui, mas a documentação realmente necessária para o condutor apresentar aqui às autoridades. Boa tarde. A documentação necessária, caso o condutor esteja a serviço de alguma empresa, ele tem que apresentar uma declaração de que está prestando serviço. Deslocamentos básicos, basicamente somente para supermercados, farmácias e bancos. Não sendo apresentada essa documentação, não sendo dada uma justificativa realmente coerente, qual o procedimento que é feito? A pessoa é obrigada a voltar? Existe um outro procedimento? Nós orientamos o condutor de que ele retorne para sua residência, perguntando se ele tem ciência do decreto estadual, ele dizendo que sim. Nós esclarecemos a situação para ele e pedimos que ele retorne para sua residência. Até o momento, como tem sido? Tudo tem ocorrido realmente de forma tranquila? Os condutores estão conscientes? Até o momento aqui na CE 065, o trânsito está tranquilo, os condutores estão bastante cientes, sem nenhuma alteração até o momento. Coisa boa. Muito obrigada, Vitor. Aqui nós conversamos com esse agente, né, do Detran, que está nesse momento aqui nessa barreira de contenção, juntamente com os policiais militares. É um trabalho intenso que tem sido realizado. Eu tenho curiosidade aqui, desculpa lhe interromper dessa maneira, você sabe do problema do link, mas eu sempre informo aos telespectadores que tem um delay de 3 a 4 segundos do que eu falo e o que chega a você escutar. O cidadão trabalha cuidando de um idoso. Estou fazendo essa pergunta para ficar bem ilustrativo para quem está em casa. E tem que se deslocar até a casa desse idoso. Que tipo de documentação ele apresenta, aquela autodeclaração que ele pode imprimir na internet, até para que o cidadão do Detran possa informar os nossos telespectadores que vão ter que fazer esse tipo de deslocamento. Se pode imprimir aquela autodeclaração e apresentar, mostrar a justificativa e assim, né, eles entendem, o cidadão pode fluir ao seu local de trabalho. A gente procurar ilustrar mais casos como esse para quem está em casa, vai se deslocar daqui a pouco para o seu trabalho, puder ter o esclarecimento. Pronto, Vitor. O agente está nesse momento fazendo um atendimento aqui, olha, ele parou um motociclista, já está fazendo as perguntas, buscando realmente essas informações para saber para onde ele vai e o que ele vai fazer. Ele tem que imprimir a autodeclaração pela internet, como realmente ele pode fazer? Nesse caso, o cidadão, ele esclarece a situação para a gente. No ato da fiscalização, ele afirma que cuida de um idoso, que presta cuidados a outra pessoa. Nesse caso, mesmo ele não tem documento, a gente orienta que sobre os cuidados da pandemia, que ele só sai de casa realmente nas situações previstas pelo decreto. E como ele cuida de uma pessoa idosa, doente, que necessita dos cuidados dele, ele faça isso com cuidado, o governo do estado do Ceará... Iva, tem algum limite de ocupantes no veículo para aproveitar a autoridade do Detran para fazer a pergunta? Pelo sistema de monitoramento dos fotossensores e das câmeras espalhadas por todas as CEs e câmeras da cidade.
Sim, existe a questão da consciência, né, também aqui do profissional. É o mais importante, é o fator fundamental para que a gente saia desse problema, dessa pandemia, é a conscientização da população. Existe um limite de ocupantes aqui nos veículos? Não, o que nós pedimos é que, se evitar andar muita gente no veículo, sempre estando todos os ocupantes utilizando máscaras e tendo perto o álcool em gel. Ok, muito obrigada. Respondida aí as perguntas, Vitor, não existe um limite. Eu estou com mais uma dúvida aqui, não minha, mas dos nossos telespectadores, explorá-la aí ao máximo com as autoridades de trânsito aqui do estado do Ceará, que no caso do Detran. O cidadão trabalha com um aplicativo, que estão perguntando aqui, eu sei a resposta, mas não custa nada ilustrar aí com a autoridade do Detran. Ele vai poder fluir com tranquilidade, fazer a sua função, passar nas barreiras, como essas questões aí, para também como motorista de delivery, né, o pessoal que trabalha de moto, nesses mais diversos aplicativos, aproveitar aí para informar a todos eles. Claro, é importante a gente retirar todas essas dúvidas, esclarecer aí para a população mais uns questionamentos e aqui um pouco mais de perguntas acerca da pessoa que trabalha com aplicativo. É uma dúvida, né, do telespectador, que as pessoas querem saber como, no caso, essa pessoa que trabalha com aplicativo, que trabalha com delivery, quando ele passa aqui, também é necessário algum documento que ele apresente comprovando esse trabalho ou não? Sim, ele tem que comprovar que está trabalhando. Como mencionado anteriormente, o condutor que estiver prestando um serviço ou se deslocando para prestar um serviço na empresa que trabalha, ele tem que ter uma declaração. Então, o motorista de aplicativo, ele tem que ter uma declaração. Sim, ele tem que ter uma declaração, um documento que comprove que ele está ciente, que ele está ali se deslocando para trabalho. Essa declaração, ele pode imprimir na internet? Como é que ele consegue? No site do governo do estado, ele entra e existe lá um modelo. Ele imprime e tem que andar de posse desse documento. Ok, então, esclarecida a pergunta, Vitor, aí para o nosso telespectador, né, é necessário, entra no governo, imprime essa declaração e é preciso estar em mãos aí o motorista de aplicativo, o entregador de deliveries, enfim, essas pessoas precisam comprovar que estão em trabalho. Iva, okay? Eu gostaria que você ficasse aí mais um tempinho, eu sei que daqui a pouco você está se deslocando para outro local, porque está chegando aqui inúmeras dúvidas dos nossos telespectadores e daqui a pouquinho eu vou lhe importunar mais uma vez aqui com um rosário de perguntas que os nossos telespectadores estão enviando, ok, minha amiga? Peço só para você para que fique um pouquinho mais, tá joia? Ok, Vitor. E olha, há pouco aí o cidadão, né, do Detran falou do limite de ocupantes, ele está falando do limite, que não tem limite, dentro da legislação já de trânsito, que cada carro tem um limite já por lei. Ele estava querendo se referir, para deixar bem claro que às vezes pode haver questionamentos dúbios, né, sobre o que falou o fiscal de trânsito. Ele está falando dentro do limite já estipulado. Veículos de 5 lugares, vans tem um limite de ocupantes que cabem dentro de uma van e assim vai. Então, dentro do limite do que está na documentação do veículo, não tem. Se a capacidade é 5 pessoas, podem transportar as 5 pessoas, desde que todas elas usem máscaras e exista uma justificativa para o deslocamento. Agora a gente vai ver aqui um caso absurdo, que trouxe grande revolta para a família de Roberta Ariel. Essa jovem foi estuprada, morta. Pode abrir a tela. Ai, Senhor Jesus, vamos lá. Dia 14 de abril, o Cidade Nova Zero, inclusive, exibiu a entrevista com o marido da vítima, que na ocasião ele clamou por justiça. Não sei se a produção separou aí esse trecho da entrevista com esse cidadão, que ele cobrava a todo momento justiça. O caso da Roberta Ariel está sendo prejudicado por causa da burocracia envolvendo questões técnicas, comarca de Maracanaú, comarca de Fortaleza, delegacia que investigou de Maracanaú ou de Fortaleza. Acompanhe aí que ponto chegou essa situação. Roberta Ariela foi morta. Antes, muito espancada, estuprada e depois assassinada. E uma semana após o assassinato da Roberta Ariela, a gente veio aqui à casa do companheiro dela,
A Roberta, que ainda amamentava um bebê, uma menininha, não é? E foi violentada e brutalmente espancada, estuprada, assassinada por um indivíduo que é conhecido pela alcunha de Mata-Gato, certo? Também conhecido como Garotinho. Garotinho e Mata-Gato, é assim que ele é conhecido em Maracanaú, na região metropolitana. Repito, ela foi assassinada no dia 5 de março e uma semana após a gente veio aqui à casa do companheiro dela. Inclusive conhecemos naquela tarde a tua filhinha, né? Qual é o nome da sua filhinha? Marisa Ariely. Como é que ela está? Ela está assim, né? Ainda sente muita saudade, falta, ainda chora ainda com a mãe dela, né? Estamos tentando levar assim na vida, né? Minha irmã ajuda muito, me ajuda, mas assim, ainda sente muita falta, ainda não passou a dor, né? Aquela dor, a saudade, né? É sabido de que o Garotinho, conhecido como Mata-Gato, continua solto. Continua solto. Procurei a Delegacia Metropolitana de Maracanaú, né? Cheguei lá mais minha irmã, conversei com eles, não fui atendido, disseram que estava... A Delegacia Metropolitana de Maracanaú, não é onde está instalado agora o núcleo de homicídio? O núcleo de homicídio de Maracanaú não está instalado na Delegacia Metropolitana de Maracanaú? Foi lá que você foi? Foi lá que eu fui, não fui atendido, mandaram eu ir no outro dia, né? Porque estava tendo essa doença. Aí eu perguntei como é que estava o caso da minha esposa, né? Se estava sendo investigado. Ele disse que não podia dar informação, porque só podia dar informação quando eu fosse lá no outro dia. E aí você voltou lá? Então eu fiz o seguinte, eu saí de lá, fui na delegacia de Acaracuzinho, né? Lá no 20º DP. No 20º DP, procurar ajuda lá, né? Com o inspetor Moraes, né? Pedi para ele me ajudar, porque aqui não estava fazendo nada, não estava em andamento, né? Então ele me deu uma grande força, né? Uma grande ajuda, mostrou, né? Está dando ajuda ainda. Mas infelizmente ele continua, né? O suspeito continua solto. Continua solto. Mas a notícia que eu te repasso é o seguinte, é de que o promotor de Maracanaú tem usado aí uma instrução que anula toda a investigação realizada pelo 20º DP, que fica no Acaracuzinho, né? Porque as investigações não foram conduzidas pela Delegacia Metropolitana de Maracanaú, onde fica o núcleo de homicídio. Assim sendo, todas as imagens, todas as provas, tudo que o 20º Departamento de Polícia, que fica no Acaracuzinho, aqui mesmo, Maracanaú, para o telespectador mais desavisado, Acaracuzinho fica no Maracanaú. Como a investigação não foi conduzida pelo núcleo de homicídios, então tudo que se investigou até aqui não vale mais absolutamente nada. Mas é assim, a gente sabe que o assassino é ele, né? Que a gente vê nas imagens, sabe que foi ele, muita gente diz que é ele. É assim, eu estou pedindo uma força, uma ajuda da polícia, da polícia metropolitana, né? Do promotor, né? Botar ele na cadeia, que a gente sabe que foi ele. Até os familiares também já tem consciência que foi ele, que é ele. É assim, eu quero justiça, né? Eu quero que a polícia, a da Metropolitana de Maracanaú, caia em cima, né? Promotor, veja isso mais. Uma coisa mais, como é que se diz? Mais forte, né? Que isso não aconteça com outra pessoa, tá? Porque eu estou dizendo uma coisa, eu não quero que isso aconteça com ninguém. A mulher dele deixou 5 filhos, inclusive uma menininha. Tá com quantos meses a bebezinha? 8 meses. Tá com 8 meses, mas estava apenas com 6 meses. Estava com 7 meses. Estava com 7 meses. Ainda estava sendo amamentada. Atenção, promotoria. Como é que faz agora? Vai ficar impune? Porque as provas não provam só porque foram investigadas pela delegacia do 20º DP Acaracuzinho? Ele quer saber. Tem que ser lá pelo núcleo de homicídio da Delegacia Metropolitana de Maracanaú? Você tem procurado ficar sempre perto da família e acompanha toda essa situação terrível, especialmente para uma mulher, né? Você, que era amiga da Roberta, desde o dia 5 de abril. E
causa uma certa revolta. Eu percebo que você está... Porque achava que, depois da investigação concluída, como já foi concluída, você pensava que o suspeito seria preso. Sim, a gente se sentiu acolhido pela equipe do 20º. Eles caíram em campo, fizeram a investigação, aí agora a gente pensou que ia ter um mínimo de paz, né? Um pouco de paz, porque isso não vai trazer a Roberta de volta, né? O que aconteceu com ela não tem mais como voltar atrás. E essa semana fez um mês que ela foi brutalmente, né, assassinada, e a gente pensou que agora ia ter um mínimo de conforto, ia encontrar a justiça, e é muito revoltante como a justiça está fazendo isso com a gente. A gente não esperava isso, não esperava mesmo. O caso não chegou ainda à justiça, né, porque parou com o promotor fez parar. Pelo menos é o que chega de informação. De que não chegou ainda ao juiz. O juiz não teve ainda acesso ao processo para julgar. Porque todo inquérito para pelo simples fato de não ter sido a delegacia de homicídios, que está na delegacia metropolitana, no caso, né, o núcleo de homicídio, por não ter sido o núcleo de homicídio que investigou. Então, como não foi o núcleo que investigou de homicídio, parou. O juiz não terá acesso ao processo. É uma pessoa que já é conhecida pela violência dele. Exatamente. O suspeito era esse. Hoje ele podia, né, tá passando por uma investigação mais apurada e não vai dar, porque parou tudo e agora tem que ir para outra delegacia, sendo que aqui a gente já tinha sido acolhido e aqui já estava sendo tudo resolvido. Você também tinha a Roberta como amiga? Tinha a Roberta como uma grande amiga. A Roberta vivia na minha casa, com a filha dela. E o que aconteceu com ela, nós queremos justiça. Como é que você se sente ao saber de que o homem suspeito de ter assassinado a sua amiga e que tem provas, muitas provas que realmente ele assassinou, você fica sabendo que ele está solto, ele está livre? A gente fica com medo, né? A gente fica com medo porque eu tenho minha filha, tenho a minha família andando no bairro onde ele mora e a justiça não faz nada. Aqui João de Albuquerque para o Cidade 190. Rapaz, olha, eu não quero crer que eu estou vendo esse tipo de coisa. Hoje eu vejo um grande aparato contra um vírus, um lockdown, policiais armados, um grande aparato, joia, para o isolamento social contra um vírus invisível, para salvar vidas. E eu estar vendo uma atitude como essa, por questões burocráticas, um monstro desse não ficar atrás das grades. Estava até conversando com a Luciana, né? Ela aqui muito indignada, como eu, como todos aqui, sem acreditar que isso esteja acontecendo. Por uma questão de atecnia, de burocracia, quem investigou, quem não investigou. O fato é que foi elucidado, com provas robustas. E aí, um indivíduo continuar solto, que fez um crime tão bárbaro como esse, eu não quero crer que seja a medida mais acertada. É inacreditável a gente ver, em pleno século XXI, uma aberração dessa. Vamos esperar aí alguma nota esclarecedora se existe um caso como esse. Minha solidariedade à família da vítima. E agora a nossa repórter Iva Soares está lá, ainda na CE 065, tirando dúvidas, né? Tá se deslocando? Ah, tá se deslocando para onde, minha amiga Iva? Tá contigo, minha amiga. Pronto, Vitor, nós estamos aqui em deslocamento, passando agora pela Osório de Paiva, Avenida Osório de Paiva, aqui no bairro Canidezinho. E o que a gente mostra nesse momento, Vitor, é exatamente o fluxo de veículos. Veja só que está bem menos, né? Antes desse decreto com medidas mais rígidas, o fluxo era mais intenso. Agora a gente já percebe que alguns condutores, algumas pessoas estão mais conscientes, já estão ficando mais em casa. E por aqui tá bem tranquilo o trânsito. Olha, 4, 5 carros aqui na frente. O trânsito vai fluindo de forma calma, literalmente. Tanto aqui a avenida como outras ruas por onde passamos também. Na manhã de hoje, o trânsito estava fluindo de forma calma, sem aquele congestionamento, sem muitos carros
essa foi uma observação que a gente, né, acabou fazendo no período dessa manhã toda de trabalho e hoje, agora, nesse momento, a gente mostra essa realidade pela Avenida Osório de Paiva. A gente volta ao estúdio. Tá joia, minha amiga Iva Soares, em qualquer momento, se achar interessante, chame a gente para a gente possa colocá-la aqui e trazer informações ao vivo do que está acontecendo. Daqui a pouco a gente vai conversar com a mulher que foi violentamente agredida pelo marido. Teve imagens divulgadas nas redes sociais. A última foi filmada e divulgada pelo próprio ex-marido numa rede social. Briga mulher, marido e mulher, ninguém mete a colher. Toda a violência foi potencializada pela dependência química de Valdex Machado Webster, de 29 anos. Daqui a pouco vamos mostrar ainda mais tipo de crimes como esse. Aumentaram neste período de isolamento. Casais dentro de casa e, infelizmente, dentro de alguns lares, existem elementos como esse que são capazes de agredir a própria companheira, os verdadeiros covardes. Daqui a pouquinho aqui no Cidade 190. Mas agora vamos dar uma pausa aqui, vamos descontrair um pouquinho. Olha, hoje é sexta-feira, entre em contato com a gente pelo WhatsApp, telefone da nossa produção ou pelas redes sociais. Você pode interagir aí através do Instagram da TV Cidade. E falar em Instagram, bota uma música aqui. Eita! Filipão, né? Pode me dizer. Como é que era? Eu não consigo nem ter essa quebrada de cintura, Quando colocou a música, eu fiz bem assim, ó. Aí o Valinho olhou pra mim, você é o Filipão, meu filho. Oxe, Filipão, a gente... Cadê aquela música antiga dele, hein, rapaz, que achava legal? Sou um cara de sorte? É, eu achava bacana, rapaz. Se tiver aí, bota. Acha aí, Jefferson. Filipão das antigas. Cadê? Se tiver, pode colocar aí. Filipão, um beijo pra você, nosso telespectador, super Grande parceiro, gente cantor boa aí, demais. uma figura querida, simpática, um homem de Deus. Vamos botar aqui o Instagram enquanto procuram aí. Olha aí, o trio Parada Dura. Ô, povo ficou bonito, pipototinha, né? Rapaz, eu me achei foi grande, vou nem mentir. Ah, Maria, achei um Eita, mulherão. pau Pereira. Um mulherão. Alô, Casinho do Espetinho, boa tarde. Eveline, Lucas Anjo, tá aqui em Fortaleza, né? Adriana Bernardo também tá com a gente. Eliane. Alô, Anara Flávia. Obrigada pelo carinho. Deusa Boutique, Cristina Cardoso, Leiliane, Valda Maia, Fanilino, Maria Leide, quanta gente querida, Anne Paulin, Nazilda Tabosa. Tá lendo aqui, eu tô observando ali um Mickey Mouse mais diferente. Eu não sei nem se vamos ser processados pela Disney World. Acho que nesse período de quarentena tá tudo liberado, né? Valim, mas vou te falar, esse Mickey é exclusivo, viu? Eu nunca tinha visto um Mickey assim. Nunca. Cadê o Mickey? Linda. Olha aí, gente. Abre a tela. Olha aí, meu diretor Herman Hesse. Olha aí o Mickey Mouse para você receber um processinho da Disney World por uso indevido da imagem, né? Rapaz, eu não sei não, viu? Olha aí. Será que vai ser reconhecido? Porque eu só sei que eu ri demais. Olha, é impossível não rir das marmotas do Evaldo. E essas máscaras, você realmente... Eita, vem pra mim. Eu não posso divulgar quem faz não, né? É a Kaline Dias, pode não? Não, você é doido. Pode não. Não. Pode não. Pronto, tá bom, vou dizer não. Então bota aqui. Eu pensei que era o Instagram. Olha, gente. Olha a cara, olha assim. Eu não aguento não. Tá com os olhos vermelhos, Evaldo? Abre a tela aí. Tá de ressaca, macho? Olha aí, os E olhos nem fala, vermelhos, não? meu irmão. A língua, gente, tá Volta muito bonitinho. pra cá. Bora. Olha, obrigada pelas mensagens aí no Instagram. Tem algumas senhoras, Vitor, Voltou que está aqui, ó. agradecendo. Pois é, eu li essa semana que algumas idosas agradecendo que a companhia de todos os dias é a TV, né? Então a gente falar diretamente com esse público é muito especial. Obrigada de coração pelas lindas mensagens. E amanhã tem você, né? Trazendo um quadro importantíssimo Tem. que mostra a solidariedade da população cearense Chega nesse junto. período, hein? Exatamente, Valinho. Chega junto. É um quadro muito especial no qual a gente demonstra a solidariedade nesse momento. A gente mostra aí diversos trabalhos e também ajuda. Inclusive amanhã vai ter a Casa Sol Nascente com a gente e várias outras instituições. Então todos vocês estão convidados a partir do meio-dia, assim como meu amigo Valinho. Fica lá assistindo, manda foto, é bem legal. Interage com a gente também, tá? Então, Lu, daqui a pouco você volta para abrilhantar aqui o Cidade 190 e domingo o Michel tá preparando aqui uma super VT também para divulgar aqui uma novidade que já está rodando aqui no Grupo Cidade de Comunicação, um programa muito bacana e vai ter Valdones, mas daqui a pouquinho. É ou não é, Michel? Daqui a pouquinho. E agora veja esse caso aqui, olha, um policial militar do Raio foi baleado na madrugada de hoje
Avenida Dom Almeida Lustosa, bairro Jurema, Caucaia. O agente estava saindo de serviço quando viu 2 homens em uma moto parados. Ele se aproximou e foi recebido a bala sem chance de defesa. O policial foi atingido na cabeça. Ele foi socorrido às pressas ao IJF. Vamos acompanhar. O policial militar do Batalhão Raio foi baleado na madrugada. De acordo com as informações de moradores aqui do local, o fato que aconteceu na Avenida Dom Almeida Lustosa, no bairro Jurema, no município de Caucaia, região metropolitana de Fortaleza. Segundo aqui os moradores, o policial saía de serviço e por volta de 1h30 da manhã, ele trafegava por aqui. Ao passar, percebeu 2 homens que estavam parados nesta calçada com uma motocicleta. Não seria essa motocicleta, mas os homens estavam parados aqui com uma motocicleta. O PM então parou e perguntou se eles estavam precisando de ajuda. Nesse momento, logo ele foi atingido com um tiro na cabeça. Houve troca de tiros, ele ainda tentou reagir a essa ação, mas infelizmente não teve chance alguma. Aqui mesmo ele permaneceu caído, com esse disparo na cabeça. Ainda estão as marcas de sangue na via do ponto exato em que ele aqui ficou. E esses 2 homens que estavam com essa motocicleta, possivelmente já tomada de assalto, já uma moto roubada, vieram para esta rua aqui lateral e conseguiram fugir. Que a gente observa uma movimentação policial ainda neste momento, porque buscas estão sendo realizadas, no intuito realmente de chegar a esses 2 homens que praticaram aí essa tentativa contra este policial militar, que saindo de serviço, gentilmente perguntou se esses 2 homens estavam precisando de ajuda e logo esses indivíduos atiraram contra o agente da segurança pública, esse policial do Batalhão Raio. Essa equipe do Raio está buscando informações, vestígios, algo realmente que ajude aí a identificação desses 2 suspeitos que atingiram o PM. O PM foi identificado como Subtenente Batista, apenas o nome que foi repassado, Subtenente Batista, que seria do Batalhão Raio e que estava saindo do serviço quando esse fato, infelizmente, aconteceu. Ele foi levado para o hospital, foi socorrido por uma viatura da Polícia Militar. O tiro teve entrada e saída, segundo aqui as informações que a gente recebeu, sobre o estado de saúde. O policial passa bem, felizmente está consciente, orientado, mesmo com o disparo que atingiu a cabeça desse agente da segurança pública. Ele foi atendido, passa bem, e vai permanecer aí por uns 3 dias internado na unidade hospitalar. Mas agora o trabalho realmente é na identificação desses 2 homens que estavam parados com essa moto, supostamente já tomadas de assalto. Infelizmente, quando o PM parou e perguntou se eles estavam precisando de algo, de alguma ajuda, eles de imediato já sacaram de uma arma de fogo e atiraram contra este policial. Iva Soares para o Cidade 190. Caucaia, que infelizmente, senhor secretário de Segurança, merece um lockdown lá, mas contra os bandidos. Veja que ponto chega a audácia. Se eles atiram num policial fardado, treinado, o que eles estão fazendo com a população desarmada? É preciso dar-se uma resposta à altura. Já mostrei aqui o dono de um supermercado, um mercadinho, foi morto por quê? Porque atendia bem aos policiais. Foi criado um lockdown na região para prender esses bandidos audaciosos? Não. Tolerância, fingiram que nada aconteceu. Agora mais um. Quantos casos eu vou precisar mostrar mais da audácia desses bandidos que vêm agindo em todo o estado do Ceará? Em Caucaia se tornaram mais audaciosos ainda? A execução que a produção não vai encontrar aí. Se encontrar, pode colocar. O cidadão tá aí, olha aí. Por que esse cidadão foi morto? Envolvido com crime? Não, de jeito nenhum. Atendia bem todos os clientes, como também os policiais que lá chegavam. E olha aí, desce, atiram na frente de uma criança. Aí isso sim é um atentado contra a democracia.
Aí veja que a turma do mimimi fala tanta coisa, atentado contra a democracia, isso, aquilo, e esquecem de mostrar e de clamar por isso daqui. Tem um atentado maior à democracia do que calar um comerciante, tirar a sua vida, porque ele atendia bem os policiais quando chegavam lá no seu estabelecimento. E isso daqui já caiu no esquecimento. Agora, já mostrei outros comerciantes, estou mostrando um policial do raio. As nossas autoridades têm que fazer um lockdown e usar todo esse aparato contra bandido. Bandido esse que continua a traficar drogas, a expulsar cidadãos das suas residências, o direito da propriedade sendo violado, como tantos outros direitos de ir e vir. E nada é feito. E cada vez mais eles se fortalecem, chegando ao ponto de atirar contra um policial. Como já mostrei aqui, inclusive, um filho de um policial lá também em Caucaia foi morto, e tantos outros casos. Aí eu pergunto, senhor secretário, até quando vamos ver cenas como essa? Cadê a valentia do lockdown contra os bandidos? A gente fala agora de um caso que chocou uma mulher, foi vítima de violência doméstica e teve a agressão, inclusive, divulgada nas redes sociais. Aconteceu em outro estado, foi em fevereiro. A vítima, Sabrina Almeida, passou por maus bocados. Ela decidiu se refugiar aqui no estado do Ceará. Mais precisamente, não vou nem dizer o nome da cidade não, toca daí, produção. Foram 10 anos de um relacionamento abusivo, violência patrimonial, agressões e ameaças. A última foi filmada e divulgada pelo próprio ex-marido numa rede social. Briga marido e mulher, ninguém mete a colher. Toda a violência foi potencializada pela dependência química de Valdex Machado Webster, de 29 anos. O casal, natural de Caririaçu, no Ceará, morava em Natal, no Rio Grande do Norte, há 5 anos. Ou ele era internado ou era preso, porque ele foi preso, mas não por causa do que ele fez comigo. Porque a Lei Maria da Penha, infelizmente, não serviu no estado do Rio Grande do Norte. E eu perdi, tudo que eu tinha, perdi a minha casa, o meu trabalho, tudo, mudei a minha vida completamente e tive que se esconder aqui, com medo e sendo ameaçada pela família, que qualquer momento, se eu fosse cobrar as minhas coisas, alguma coisa do tipo, eles iam tirar ele da clínica para ver o que ele ia fazer comigo. Cansada de tanta violência, Sabrina decidiu se separar do marido. Valdex não aceitava o fim do relacionamento. Foi aí que ela conseguiu fugir para a casa de uma amiga. A empresária não sabia, mas o pior ainda estava por vir. No último dia 20 de fevereiro, Sabrina afirma que foi sequestrada pelo ex quando saía de um supermercado na capital potiguar. Ele me pegou no supermercado e eu comecei a gritar, a dizer que eu não queria ir e ninguém me ajudou. Ele me sequestrou, me dopou e me agrediu e eu fiquei completamente desamparada pela Justiça do Rio Grande do Norte, que nada fez para me amparar. Foram mais de 12 horas em cárcere privado. Depois de acordar no dia seguinte, ainda desorientada e bastante machucada, Sabrina conseguiu fugir do chalé e pedir socorro. Quando eu me acordei no outro dia, eu vi que eu estava toda roxa e eu não conseguia nem caminhar direito. Eu fui dopada por alguma coisa. Aí ele dormiu e eu consegui ir me arrastando e pedir ajuda do recepcionista. Foi quando o recepcionista me levou para a recepção, as pessoas do hotel se reuniram, dos chalés, e disseram que em mim ele não encostava e chamou a polícia. Quando chamou a polícia, ele fugiu. Sabrina só tomou conhecimento do que havia de fato ocorrido depois que as imagens foram publicadas na rede social. Eu não imaginava que ia ter tanta repercussão, mas eu agradeço a todas as pessoas. Ela também denuncia que houve descaso da polícia do Rio Grande do Norte, que sequer requisitou um exame de corpo de delito. Não tive nenhuma medida protetiva em parte deles, então eu peço justiça. Eu estava com medo de ir no Rio Grande do Norte de ficar lá, estou com medo de ficar aqui no Ceará. E aí, a vítima que vai sofrer tudo isso e o abusador? O caso está sendo investigado pela Delegacia de Tibau do Sul.
com apoio da polícia de Caririaçu, no Ceará, onde a vítima mora atualmente. Verificamos que o fato ocorreu em fevereiro no outro estado. Automaticamente a vítima nos afirmou que não tinha ainda solicitado a medida protetiva, então nós já encaminhamos, já solicitamos as medidas protetivas em favor dela. Vamos encaminhá-la para a equipe multidisciplinar aqui do município para que ela possa ter acompanhamento tanto psicossocial quanto assistente social. E olha, eu não posso deixar aqui de mandar um abraço também à minha querida mãezinha, né? Que vai ter o Dia das Mães agora, neste domingo. E eu, como muitos aí, não vão estar do lado das suas mães. Então, minha mãe querida, eu quero lhe homenagear aqui. Todos nós estamos passando por muita dificuldade, vamos passar. Não prego aqui como outros cantos, né? Existe sim uma luz no fim do túnel e nós vamos passar. Na China, onde começou toda essa epidemia, já passou. E aqui no Brasil não vai ser diferente. Não vamos aceitar nenhum tipo de terrorismo, mas é necessário em alguns momentos para estancar o pico da doença. Esse tipo de atitude está sendo tomada agora. Sacrifício, essa guerra a esse inimigo invisível que é o coronavírus. Então, todas as mãezinhas, né, em nome da minha mãe, que o nome é Maria, a mãe de todos também, sintam-se todas abraçadas e acolhidas. E vocês que não vão poder, neste período, conviver fisicamente com seus filhos, mas vão poder abraçá-lo virtualmente, existe FaceTime e tantas outras maneiras. Não percamos a esperança. Né? Ai, Lulu, vem cá, você tá na sorte, nem Evaldo, né? De estar com a mãezinha perto e tantos outros aí. O Evaldo, vem cá, Lulu, que tá aqui, e o Evaldo aqui, né? Estava ligando o microfone, porque você sabe que eu sou um pouquinho lenta, né? Mas tudo bem, cheguei. Fazer homenagem a todas as mães, né, Evaldão? Nesse clima de brincadeira aí, trazendo também essa máscara que simboliza aí o espírito lúdico de muitos jovens e crianças que tem, né? E que nós não perdemos esse espírito de alegria, de criança, que tem que habitar em cada um da gente. Temos que saber valorizar cada vez mais a nossa mãe enquanto ela está do nosso lado. Já que não pode dar um abraço presencial, mas faça uma ligação. Eu gosto de falar assim, mostre que você é um bom filho da mãe. É verdade, Evaldo. Tem aquelas pessoas que infelizmente já não tem a mãezinha, né, presencialmente. Então eu costumo dizer, e hoje mais cedo falei lá na rádio, que independente da sua mãe estar ao seu lado ou não, o importante é a oração. Então se você tem essa oportunidade de ligar para sua mãe, ore com ela, agradeça a Deus pela vida. E para você que não tem mais a sua mãezinha aqui, ore e fale com Deus, que com certeza o seu pedido e a sua oração vai ser muito bem atendido. Amém. Então, meu irmão, faça aí a sua oração e todos nós unidos também em oração vamos passar por essa. Medidas restritivas, mas com oração, que o homem lá de cima, o nosso Deus Todo-Poderoso, é um Deus do impossível. Então ele pode e vai com certeza estar junto com a gente, como está a gente superando essa, né, Lulu? E gratidão a todas as mamães, um beijo especialmente para minha. A dona Lúcia, Valéria. Tá lá no Pecenzinho de Açúcar, eu tô doida para ir para lá. Então, Lu, vamos aí, Evaldo. de caixa d'água. Evaldo, pode... Tem uma músicazinha do Mickey, eu nem sei se tem. Tem a do Pintinho Amarelinho, mas que não é. Mas como é que é essa música do Mickey? Tem, Henrique, você que era um jovem que gostava muito de se vestir de pateta, de tudo. Tem alguma música do Mickey pra gente homenagear o Evaldo Costa com essa máscara? Eu acho que no caso do Evaldo é essa daí. Aumenta aí, Jefferson. Vai, Valinho, bora. Simbora. É isso aí, gente. Herbert Nascimento, esse rapaz foi morto a tiros dentro de casa, na Travessa São Gerardo, ali naquela região do bairro Mondubim. Os moradores informaram à polícia que ele morava com um amigo, mas essa pessoa não foi encontrada nesse local onde eles moravam, no local do crime. Me dá detalhes aqui. Nós estamos na Travessa São Gerardo, no bairro Mondubim, onde já está aqui a equipe da Polícia Militar, perícia forense e também o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, nesta área que foi devidamente isolada devido a um crime que teria ocorrido aí por volta das 4 da manhã, de acordo com as informações. A vítima é identificada como Herbert Nascimento, de aproximadamente 25 anos. Morava nesta residência, né, onde se concentra aí os profissionais aqui da polícia. Ele morava com um outro homem. Esse outro homem teria se evadido aqui do local.
Quanto aí a motivação deste crime não se sabe até o momento, não é possível, né, repassar a informação do que teria motivado. Esse detalhe ficará, né, a cargo do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, que irá investigar para conseguir assim chegar a todas essas informações, a todos esses detalhes acerca da motivação. Mas até o momento o que se tem é que esse jovem de aproximadamente 25 anos e identificado como Herbert Nascimento foi assassinado com pelo menos 4 tiros dentro desta casa. O perito se encontra no local, vejam só, já recolhendo material, vestígio, algo que ajude aí na elucidação deste caso. A população apenas informou que ouviu tiros, mas ninguém também soube repassar mais detalhes do que tinha ocorrido, ou até mesmo dessa pessoa que se evadiu aqui da residência, que seria aí a pessoa que morava junto com a vítima que foi assassinada. O trabalho da perícia foi concluído e o perito Leão Júnior, que se aproxima aqui, a gente já conversa buscando detalhes do que foi realmente constatado nesta residência, né, no local, inclusive, que aconteceu este crime, Leão. Constatamos aqui uma vítima do sexo masculino, alvejado por projéteis de armas de fogo. As características realmente de uma execução em razão da concentração, principalmente dos disparos, direcionados para a região da cabeça. Foram encontradas cápsulas, estojos no local? Havia no local elementos de munição do tipo projéteis que foram devidamente recolhidos e serão encaminhados à balística. É possível relatar nesse momento o calibre da arma utilizada? No momento, não. A priori, se entende que possa ter sido utilizada uma arma do tipo revólver, em razão da ausência de cápsulas deflagradas, mas nós vamos aguardar os exames balísticos para que assim venha configurar qual o tipo de arma e o calibre que for utilizado. A vítima, Leão, se encontrava na sala, no quarto, em que compartimento aí da residência? Se encontrava no primeiro compartimento, logo após o portão de acesso. Olha, essa casinha pequena de numeral 51 é exatamente nesta casa em que o crime aconteceu, ainda na madrugada. Viram disparos aqui os moradores e somente agora pela manhã que a polícia foi acionada para atender a este fato que está sendo registrado aqui na Travessa São Gerardo, no bairro, né, Mudubim. Iva Soares para o Cidade 190. Pandemia do Corona bala, infelizmente, né? Olha, após a publicação do novo decreto do governo do estado que prevê a adoção do isolamento social rígido, uma espécie de lockdown, a nossa equipe de reportagem, né, foi às ruas para saber o que as pessoas pensam dessa medida. Aprovam ou desaprovam? A população está cumprindo as determinações com o uso obrigatório de máscaras? É o que você vai ver agora na reportagem. Carlos Henrique Costa dá imagens. Basta andar alguns minutos por Fortaleza e já dá para notar que a maioria das pessoas cumpre a decisão. Só sai para o supermercado, porque enfim a gente tem que ir, né? A circulação de pessoas também está restrita. Nos coletivos, por exemplo, os motoristas estão autorizados a não embarcarem passageiros que estejam sem o equipamento. No táxi do Antônio, ninguém entra sem máscara. E quando entra, tem à disposição álcool em gel para higienizar as mãos. Que aqui entra um cliente no meu carro, eu não sei de onde ele veio, né? Se ele teve fora, se ele teve contato, né, com alguém, né? O Carlúcio já utiliza a proteção desde o início da pandemia. Ele tem medo de levar a doença para casa. Usar máscara, colocar álcool em gel, lavar as mãos, né? Lavar a roupa quando chegar em casa. Olha, há casos de Covid confirmados em 167 municípios aqui do estado do Ceará, né? É evidente que tem muita gente aí que está em casa, né, vendo agora o Cidade 190, dizendo, meu Deus do céu, eu ligo a televisão, Covid. Eu vou aqui na internet, Covid. Gente, é preciso que falemos cada vez mais para que as pessoas possam tomar os devidos cuidados, cumprir os protocolos de segurança. Fortaleza, a nossa capital aqui, concentra a maior quantidade, gente. 9.669. E é também o município com mais óbitos, 694. E foi por conta dessa grande quantidade de casos aqui na capital que começou às 0 hora de hoje o isolamento social rígido, o lockdown, é aqui em Fortaleza. Um lockdown, todos os fortalezenses, ao saírem de casa, apenas quando necessário, claro, vão ter que estar com um comprovante de endereço nas mãos, né? Inclusive tem um cidadão perguntando que a família dele está fora, a família dele está voltando para a capital.
mas tem que ter a comprovação. A comprovação é o quê? É o comprovante de endereço. Senão, não vai entrar, tá? E esse foi um dos pontos de destaque da coletiva virtual feita pelo secretário da Segurança Pública, André Costa. Outras medidas também são adotadas pelas forças de segurança pública aqui no estado. Vamos acompanhar. O plano de fiscalização vai contar com a participação de 300 policiais que vão trabalhar exclusivamente para fazer valer as medidas do decreto. Eles vão estar divididos entre as barreiras fixas nas entradas da cidade, em fiscalização volante e em blitz nos 20 principais corredores de Fortaleza. As 7 entradas de Fortaleza vão estar com barreiras, 6 delas com policiais militares e agentes do Detran. A exceção será a entrada pela Barra do Ceará, onde a Guarda Municipal de Fortaleza será responsável. Solicitamos a PRF para que pudéssemos utilizar o posto da PRF em Taitinga, na BR-116. Montaremos diariamente dezenas de blitz também, para a realização desse controle também de circulação de veículos. A capital foi subdividida em 104 quadrantes para fiscalização, mas algumas regras são bem claras. Ônibus intermunicipais não entram nem saem da cidade. As pessoas que precisarem entrar ou sair de Fortaleza têm que justificar como trabalho ou casos excepcionais. E as pessoas que descumprirem as medidas serão encaminhadas a uma delegacia e autuadas a princípio no artigo 268. Em caso de desobediência, também serão conduzidos à delegacia. Basicamente, na delegacia, a orientação é o enquadramento no artigo 268 do Código Penal, que é o descumprimento de medidas sanitárias preventivas. E, eventualmente, a prática de outros crimes pode acontecer, de desobediência, de desacato ou até mesmo de resistência. Serviços essenciais seguem funcionando e as pessoas que trabalham nessas áreas podem se deslocar para o trabalho, mas com uma comprovação. Um documento que todos precisarão estar portando é algum comprovante de residência, para que as equipes de fiscalização possam verificar, de onde as pessoas estão saindo. E, a depender da destinação, também que tem algum documento comprovando, Por exemplo, se for alguém que vai fazer entregas, que tem algum cupom, nota fiscal, algum recibo com o endereço da entrega. Se for alguém que está, obviamente, alguém que vai ao supermercado ou farmácia, e se torna desnecessário, Pelo menos ela vai ter que informar para onde está indo. Aí o secretário André Costa, sem a máscara. Olha, enquanto a situação nas redes públicas e privadas de hospitais no Ceará preocupa técnicos e cientistas de universidades públicas, avançam nos estudos de equipamentos para tratar pessoas com Covid-19. Pesquisadores do estado produziram um protótipo de um capacete de respiração assistida, que deve ajudar pacientes a se recuperarem, e aumentar ainda o nível de proteção. Mais detalhes você vê agora. Miguel Anderson Costa, me dá imagens. Este é o Elmo, um capacete de respiração artificial que vai ajudar pacientes com a Covid-19. Essa ideia, ela surgiu de força-tarefa que se formou por várias instituições para achar soluções para a Covid-19. E uma das soluções foi justamente implementar o sistema que a gente chamou de sistema Elmo, Elmo significando capacete, para ofertar uma quantidade de oxigênio adequada para o paciente que está com problemas respiratórios da Covid e também gerar uma pressão ao redor da face do paciente, permite auxiliar a respiração dele. A alta demanda por ventiladores mecânicos em todo o mundo e a superlotação de leitos de UTI estimularam o grupo de 15 pesquisadores no avanço das pesquisas. A partir de agora, o Elmo já está na fase final. O protótipo está sendo usado em voluntários. E este é o som que traz esperança para salvar vidas. O modelo foi desenvolvido em tempo recorde, afinal, o coronavírus tem pressa. Esse sistema, que é um sistema que a gente chama não invasivo, porque não intuba, ele não precisa ser feito dentro de uma UTI. Ele pode ser feito numa enfermaria, ele pode ser feito em qualquer lugar que tenha um ponto de oxigênio e ar comprimido
para ser iniciado. Desenvolvido nos laboratórios do Senai com apoio de mais 4 instituições, o respirador deve evitar a intubação. O ensaio clínico vai ser feito com pacientes de um hospital que atende exclusivamente casos de Covid-19. Só depois disso começa a produção. Estaremos realizando no próximo sábado mais testes em 5 protótipos com mais rigor e dando tudo ok, que a gente espera que realmente dê tudo certo. Na próxima semana deverá já ser encaminhado já para testes em pacientes com Covid lá no Leonardo da Vinci. Olha, na quinta-feira, os deputados aprovaram na Assembleia Legislativa a medida que garante descontos nas mensalidades para estudantes matriculados em escolas da rede privada em todo o estado, enquanto as aulas estiverem suspensas por causa da pandemia de Covid-19. Mas esses descontos, que variam de 5% a 30%, devem ser aplicados de acordo com o nível de ensino que o aluno está matriculado e se adequar ao porte financeiro de cada escola, tá? Para entender melhor o que foi aprovado, vamos falar aqui com Evelyn Ferreira. Vamos lá, Evelyn, está contigo. Essa taxa varia de 5% a 30%. Isso vai depender, claro, do nível de escolaridade e também do porte de cada instituição particular. Essa medida pretende, durar enquanto houver as restrições, por conta da pandemia da Covid-19. A lei ainda precisa ser sancionada pelo governador Camilo Santana e publicada no Diário Oficial do Estado para poder entrar em vigor. Isso vai abranger alunos desde o ensino fundamental até ensino superior e também escolas de ensino profissional. Para alunos que têm necessidades especiais, deficientes ou com transtorno do espectro autista, também está prevista um desconto ainda maior, de 25% a 50%. Então, a gente vai aguardar aí essa aprovação do governador Camilo Santana, a sanção do governador Camilo Santana, para que essa lei possa começar a vigorar. Olha, a gente vai agora num caso que renova nossas esperanças em meio a esse caos que estamos vivendo, tá? É o momento em que um paciente curado de Covid-19 chega em casa, gente. Adolfo Maia, 63 anos, morador lá do nosso querido bairro José Walter, né? É um verdadeiro guerreiro. Ele estava internado no Hospital César Caos desde o dia 26 de abril. Recebeu alta na quinta-feira. Familiares e amigos prepararam uma recepção com direito à música e muita emoção. Vamos dar uma olhada aqui. Eu tenho tanto pra lhe falar, mas com palavras não sei dizer como é grande o meu amor por você. Mochila na boca direto, mochila na boca direto, eu. Já sabendo que eu Tá aí, o caso desse cidadão, né? Curado, graças a Deus, voltando para casa, os braços da família. E você não sabe quanta emoção, gente. Porque diante da letalidade, diante das vidas que se foram, que não resistiram a esse coronavírus, do tanto de gente que infelizmente já partiu por conta desse coronavírus, a chegada de um ente, um parente seu em casa realmente é de emocionar. Vamos ver agora mais um caso de um paciente que venceu a Covid-19. Foi um homem que é um autônomo. Este homem é autônomo, mas só conseguimos saber a idade dele, 49 anos. Ele estava internado no Hospital Santo Antônio, lá em Barbalha, região do Cariri. Na saída da unidade, foi bastante aplaudido por funcionários. Vamos lá, veja esse momento aí, olha. Interior do estado. Então tá aí, ó, mais um, graças a Deus, curado, né?
Este é o segundo paciente tratado na ala da Covid do Hospital Santo Antônio. No dia 22 de abril, uma mulher de 67 anos também teve alta e foi liberada. Vamos lá. Então tá aí. Olha, na rua Pedro Dantas, aqui no bairro Dias Macedo, olha só, gente, a violência. Que a gente saiu de uma pandemia de coronavírus, vamos para outra pandemia agora do coronabala. 2 homens chegaram no carro branco, tentaram matar um funcionário de uma oficina. Foram muitos tiros, muita bala. Além do alvo, 3 outras pessoas também saíram feridas lá desse local. Me dá imagens. Movimentação policial na rua Pedro Dantas, aqui no bairro Dias Macedo, logo à frente, Polícia Militar, chegando também uma viatura da Polícia Civil e por aqui, sangue espalhado pela rua em vários pontos. As informações acerca desta movimentação, né, que está acontecendo, as informações dão conta de que 2 homens chegaram em uma oficina que fica exatamente aqui nesse ponto onde está toda essa movimentação da polícia e alguns populares também. Bandidos, né, homens, chegaram a este local na tentativa de matar uma pessoa. Quando chegaram, né, nessa tentativa de matar essa pessoa foi atingida, foi baleada, correu, tentou realmente aí escapar dessas 2 pessoas que vieram armadas, preparadas para praticar esta execução, por qual motivação não se sabe. A vítima baleada correu por aqui, né, tentando escapar, é tanto que existem marcas de sangue espalhadas em todo esse trecho, até logo mais à frente. Chegando logo mais à frente, a vítima ferida invadiu um estabelecimento comercial, né, seria uma padaria. Chegou a invadir essa padaria e os bandidos o perseguiram, né, ficaram correndo atrás, atirando, invadiram também esse estabelecimento, atirando. Lá deixaram 3 funcionários feridos, baleados. 2 com tiros na perna e outro com um tiro no braço. Essas pessoas já foram socorridas até por meios próprios para uma unidade hospitalar. O momento era um desespero muito grande em todas as pessoas, né? É tanto que, diante do que aconteceu, os curiosos, os moradores aqui saem e ficam observando toda a movimentação. A polícia busca agora investigar para conseguir chegar à motivação, o porquê que esses homens vieram a esta oficina, a esse local, para tentar matar essa pessoa. Olha, corrigindo aqui uma informação que a nossa equipe consegue confirmar com pessoas que presenciaram o momento todo, que houve aí, né, esse tiroteio nesse local. A informação que, na verdade, 3 pessoas que foram baleadas foram deste local. O proprietário, seu Edilson, apenas o primeiro nome que foi repassado, e 2 funcionários. Um desses funcionários seria o alvo, né, desses suspeitos que chegaram aqui em um veículo já atirando. É tanto que no momento que houve o tiroteio, essa pessoa que seria o alvo, que não teve a identificação revelada, saiu correndo e invadiu o outro estabelecimento logo à frente, tentando aí se refugiar. Lá, né, os bandidos continuavam atirando, saía uma pessoa, um funcionário, e essa pessoa foi atingida também com um disparo, teria sido, né, com um tiro na perna. São essas informações até o momento acerca deste fato, né, que passa a ser registrado aqui no bairro Dias Macedo. Ainda segundo as informações, no momento em que a vítima invadiu essa padaria, que fica próximo ao local em que ele recebeu os primeiros disparos, nessa pessoa que correu tentando escapar, tentando se refugiar. Logo que os bandidos também o perseguiram e continuaram atirando, invadiram o local também atirando, mas desistiram e foram embora. A vítima ficou gravemente ferida e foi socorrida por meios próprios para uma unidade hospitalar. Iva Soares para o Cidade 190. E o Cidade 190 de hoje vai ficando por aqui. A gente deixa um grande